Olá, tudo bem com vocês? Bom, seja bem-vindo ao canal A Voz do Autista. Bom, aqui vocês falam com a Ana Darley. Bom, o tema de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Síndrome de Asperger. Mas antes de falar um pouquinho, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem qual a diferença entre o autismo, no caso, o transtorno do espectro autista, e a Síndrome de Asperger? Se vocês não sabem, nós vamos ficar sabendo agora. Bom, a questão, vamos lá, a diferença. O autismo pode ser um dos transtornos que mais gera curiosidade entre a população. Pais e responsáveis principalmente preocupam-se em observar sinais das crianças, para saber se o transtorno não está se desenvolvendo no menor. Porém, o autismo é feito de espectros que são diferentes de pessoa para pessoa. Justamente por essa variabilidade, ficou comum confundir-se a síndrome de Asperger e autismo. São a mesma coisa, mas os dois apresentam grandes diferenças. Isso aqui é um artigo que eu achei aqui e eu vou estar disponibilizando o link aí abaixo, nessas conferências de artigo da Science Clinical. E aqui vem falando, né? Qual a diferença entre síndrome de Asperger e autismo? Primeiramente, é importante pontuar que ainda existem divergências sobre se Asperger é uma síndrome autônoma ou se é apenas a versão mais leve de autismo. No Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais, referência médica sobre transtornos mentais de 1994, Asperger e autismo eram classificados como distúrbios diferentes. Já na versão mais recente, Asperger é retratado como um tipo de autismo. De qualquer forma, seja como distúrbio, a parte ou nível do espectro, Asperger e autismo apresentam diferenças que são importantes para o diagnóstico. Entenda sobre as diferenças. Primeiro, intensidade. Vamos lá. Intensidade. Uma grande diferença entre Asperger e autismo é a intensidade dos sintomas. Enquanto o autismo é um transtorno de desenvolvimento que leva ao comprometimento da interação social, a síndrome de Asperger é mais branda. O portador da síndrome de Asperger pode apresentar características comuns ao autista, como comportamentos repetitivos e distanciamento. O que os difere é a intensidade desses. O autismo leva a um comprometimento de linguagem de comunicação, além de aspectos que dizem respeito à sensibilidade. Até atos básicos como comer e dormir são afetados. Isso leva o autista a enfrentar tudo de forma mais severa que os demais. Por isso, eles geralmente precisam de mais acompanhamento, em especial a criança autista. Então, aqui a gente está aprendendo um pouquinho, né, sobre a questão da síndrome de Asperger e autismo. Então, é como se fosse um grau, só que é totalmente diferente. No Asperger, por sua vez, os sintomas são relativamente mais brandos. A pessoa pode falar muito bem, mas se expressar de forma rebuscada. A criança com Asperger consegue ser mais independente. Por exemplo, porém, quem apresenta essa síndrome apresenta comportamentos estranhos no que diz respeito à interação social. Segundo ponto, tempo de diagnóstico. Eu não posso falar de medicamento nem diagnóstico, eu não sou médico, mas aqui eu vou resumir. Como se viu a síndrome de Asperger? Tempo de diagnóstico. Como se viu, a síndrome de Asperger apresenta sinais mais sorrateiros. Por isso mesmo, seu diagnóstico é mais tarde do que do autista. O autismo é percebido geralmente de forma precoce, quando a criança ainda não alcançou 5 anos. Uma é o fato de o autista não apresentar reciprocidade e não estabelecer comunicação visual. O Asperger apresenta outro quadro. Quando a criança começa a ter interação natural com a idade dela,
mas não responde ao seu tempo. Aliás, a percepção é mais difícil, justamente por depender dos estágios do desenvolvimento da criança para poder ser feito o diagnóstico. E aqui, como eu falei, né, o link eu vou estar deixando abaixo. Isso aqui é de uma clínica, rede de clínicas em São Paulo, onde que fala muito sobre a questão do autismo, né, e sobre a síndrome de Asperger. E esse era um tema que eu estava querendo trazer para vocês e eu resolvi trazer, porque é importante a gente saber e diferenciar, né, entre síndrome de Asperger e autismo. Bom, esse é o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus e até o próximo. Mas antes de finalizar, eu gostaria que vocês deixassem o seu like. Sim, o seu like é muito importante. Comente, porque toda vez que você está comentando, você está me ajudando também. O comentário é muito importante para ajudar outras pessoas também. A questão do comentário. Vocês acabam me dando feedback. Outra questão muito importante, compartilhe. Porque o compartilhamento vai ajudar outras pessoas a entender. Outra coisa, você está vendo esse botãozinho embaixo aí, esse botãozinho vermelho? Então, é o botão de inscrever. Você vai se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda vez que eu posso subir algum vídeo para o canal, vocês vão ser notificados. Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.